Nossa irmã Larissa vai fazer uma leitura didática com vocês e eu vou fazer os ensinamentos em cima das leituras e vou trazer tudo que for necessário para vocês aqui essa manhã. Transferindo a unção, sessão. Larissa, vamos ler? Vamos fazer a leitura. Nesta primeira e única sessão, aprenderemos como podemos receber e transferir a unção àqueles que estão debaixo da nossa autoridade espiritual conferida por Deus, que está levantando um exército no Brasil. Aleluia. Veremos ainda que o tempo dos homens de fazerem as pessoas de escravas de sua unção acabou. Refiro-me ao tempo em que elas recebiam unção, mas não liberavam um manto sobre o povo. O fato é que não devemos fazer discípulos para nós mesmos, mas para Cristo. Já fica aí uma coisa bem importante para nós, se nós queremos crescer como uma estrutura de reino saudável, fazemos sempre discípulos para Cristo. Amém? Isso é muito importante. Mas quando você tem um discípulo que se torna filho, ele se torna sua herança. Ok? Nós criamos uma herança para Deus, nós formamos a primeira herança para o Senhor. A primícia é os discípulos, para o Senhor. Mas quando você faz filhos espirituais, você tem parte de uma herança sobre sua vida, por resto de toda a sua vida. Isso é um princípio muito importante. Então, discípulos nós sempre vamos ter muitos. Muitos desejam essa unção, muitos desejam ser discípulos. Isso é fato. Jesus tinha muitos discípulos que acompanhavam ele. Mas ser filhos espirituais são aqueles que vão carregar a sua herança, aqueles que vão com o resto, vão caminhar com você por resto da vida. Ok? Lógico que tem alguns filhos que crescem, que querem ser independentes, isso é outra questão. Mas discípulo fazemos para Cristo e não para nós mesmos. Como receber o manto de quem opera na unção? Estamos vivendo em tempo de aceleramento na Terra, tudo está multiplicando rapidamente. Há um crescimento em todo o mundo, na área da ciência, da tecnologia, da medicina, até mesmo no surgimento de falsas religiões. Contudo, o mais importante é o crescimento da igreja em Cristo em toda a Terra. O maior avivamento de todos os tempos está prestes a acontecer e não se dará somente em um lugar, mas em toda a Terra. Hoje, Deus tem aberto o caminho do reino dos céus e seu poder de uma forma tremenda, mas antes o acesso ao conhecimento era restrito. Não porque Deus não queria dar, mas porque as pessoas não sabiam como acessá-lo. A realidade é que devemos entender o tempo de aceleramento e hoje temos acesso através de meios de comunicação, de ensino, pregação, ministração de grandes homens de Deus, pela qual podemos aprender rapidamente sobre as revelações que eles levavam por anos para receber, somente com um clique na internet. Bom, deixa eu dar um ensino para vocês sobre isso aqui. Primeiro, vocês têm que entender que o Senhor, Ele abriu para a igreja esse tempo de grande corrida na terra. Então, tudo se multiplica muito rápido. Então, a transferência hoje é muito mais rápida. Tudo se acessa mais rápido. Você pode hoje ter instrução, mentoria, através dos próprios livros que os profetas escrevem. Hoje você não tem necessariamente que ter uma mentoria de uma pessoa conversar com você, mas os livros que essa pessoa escreveu já é uma mentoria. Tanto é que todos os novos livros que eu vou escrever vai se tornar mentoria. Eu vou escrever livro para liderança, livro de discipulado, livro disso aqui, tudo isso se torna uma mentoria. Vocês concordam comigo? E hoje você tem o YouTube, você tem a internet, você tem tudo, você tem acesso a tudo. Você pode estar conectado com pessoas de outro lugar do mundo e receber uma transferência de unção. O que é uma transferência de unção? Isso é muito importante você entender. É uma porção que é dada a uma pessoa que não tinha algo. Ou seja, um portador de uma unção que transfere algo que ele tem para outra pessoa que não tinha. Amém? Então, uma porção que Deus derrama do espírito de uma pessoa sobre o espírito de outra pessoa? Sim, é exatamente isso. Quando Deus chama Moisés, amém? Quando Deus chama Moisés e fala para ele, quando ele estava sobrecarregado com as cargas do povo, estava reclamando diante de Deus, né? E Moisés estava fazendo uma grande reclamação, e Deus mostra para ele que a solução era levantar 70 homens e repartir a unção para trabalharem juntos. Então, ele em parte falou, vou tirar do seu espírito, da porção que está no seu espírito, e vou derramar sobre os 70. Mais 2 estavam depois lá de fora. Foram os únicos que profetizaram fora do acampamento. Então, significa que a unção é para todos, sim, para todos que estão ao alcance dela. A unção nós temos que entender que é aquilo que produz, né? A revelação é o que produz poder, é o que produz a vida que nós nos movemos aqui dentro. Sem a unção é impossível você ter vida. Sem a unção é impossível você operar no poder de Deus. A unção em você é a comunhão de Deus em você, é a graça de Deus em você, é a força de Deus em você, mas quando você libera sobre as pessoas, ela vem como poder de Deus.
E alguns, quando nós falamos de transferência de unção, vem como unção, outros vêm como poder. Às vezes eu estou operando a unção de milagre e de repente nós transferimos essa unção para alguém, ela vai como unção. Mas o outro que recebe o milagre, ela vai como poder para curar. Então a unção, ela gera poder. Repita comigo, a unção gera poder. Pronto, isso aí. E sempre, eu queria fazer uma pergunta para vocês antes de continuar esse ensinamento. Estamos iniciando, quero iniciar bem com vocês e terminar bem com vocês. Eu quero saber qual é a sua maior dúvida sobre a unção. Você que está online comigo aí, coloca aí no chat aí. Qual é a sua maior dúvida sobre a unção? Depois de todo o seminário que já passou até agora. Qual é a sua maior dúvida sobre a unção? Alguém quer fazer uma pergunta para mim? Qual é a sua maior dúvida sobre a unção? Pensa aí um minutinho. Escreve aí no chat para mim. Qual é a sua maior dúvida sobre a unção? Fala, pastor. Que hoje eu vou também tirar dúvidas, perguntas Paz, e Senhor, irmão, respostas. sal da igreja, com a paz do Senhor. Liga aí para mim, ó, liga lá de trás. Aleluia. Pode falar, Eu pastor. passei por vários ministérios, mas uma pergunta assim. Sim. Todos têm, assim, eu falo pastores, onde eu passei era pastores, né? Eles têm esse, como fala? Só de ligar para mim. Ele liga de pode trás. liberar o poder da unção? Todos têm essa unção para ser liberada sobre o povo? O Não? certo é que todos deveriam ter. Mas nem todos têm, né? Nem todos têm. Porque nem todos se dedicam a isso. A minha dúvida é... Tem muitas pessoas que elas são vazias da unção do Espírito Santo. Elas Só- estão no altar, Só que falam, mas né? elas não operam através da unção, elas operam através do conhecimento. Sim. A possibilidade disso é o que mais acontece. Sem Deus, verdade. Fazendo a obra de Deus sem Deus. Isso é muito importante, a gente entender sobre isso, né? E a unção, de fato, é o que nos capacita a fazer a verdadeira obra de Deus. Não é o quanto você carrega de conhecimento, mas é o quanto você tem de experiência com Ele. E é só a unção te dá experiência com Deus. Só a unção te ensina sobre como Deus opera. Só a unção te capacita a operar na dimensão que Deus está e que Ele fala. É através da unção dEle. Amém? Vamos continuar. Tem muita coisa importante para a gente falar. Perguntas? Qual é a pergunta aí? Ninguém tem uma pergunta online? Então tá bom. Depois não vai me perguntar não, hein? Eu estou abrindo pergunta para vocês agora. Qual é a sua maior dúvida sobre o unção? Pastor Moisés, qual é a sua maior dúvida sobre o unção? Eu creio que talvez seja de alguns, assim. A unção provoca fome e sede de Deus, ou a fome e sede de Deus provoca a unção? Isso é uma boa pergunta. A fome e sede provoca a unção. A fome e sede. Porque quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu estava com tanta fome, tanta sede de Deus, que eu fui cheio da unção do Espírito Santo. Eu fui batizado e fui transbordante da unção de Deus. E quanto mais fome, mais sede você tem no seu coração por Deus, mais unção você vai ter. E quanto mais unção você vai adquirindo, mais fome você vai tendo. É uma coisa puxa a outra, um abismo chama outro, né? Mas o princípio é a fome e a sede, é o desejo. Isso é o que desperta a unção para você. Pergunta, pastora Roberta. Pergunta, pastor Marco. Pergunta, pastor Patrick. Hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, hoje o senhor pode ministrar numa pessoa que está lá no Japão, na França e tudo mais, online. O senhor acha que, mesmo sendo online, essa unção pode ser corrompida de alguma forma por estar na internet? Ou é porque o senhor ministrar ao vivo aqui, junto aqui, é diferente do que online? O senhor acha que, quando é ministrado online, pode ser de alguma forma corrompida, pode ser diferente? Não. Ou só depende da pessoa mesmo, da fome da pessoa? Não, isso aí é... Essa pergunta, ela é um... Para mim entender a sua pergunta, para vocês entenderem a pergunta dele, né? Essa unção pode se corromper? Não tem nada a ver, nada a ver. Pode ser receber de qualquer forma, da mesma forma que você recebe presencialmente, pode receber online, até mais forte. Isso é Deus que dá acesso, isso aí são anjos. Todas as formas nós podemos receber a unção de Deus e estar debaixo dela, quando ela começa a operar. Basta ativar os princípios para receber ela, né? Que a fome é sede, rendição, desejo ardente pelaquela palavra. E o que traz a unção até você, de fato, é a palavra de Deus.
E quando você tem uma conexão forte com aquela pessoa pela qual você está seguindo ela online, então, de fato, essa unção pode ser derramada sobre a pessoa. Ok? Justamente, sempre será isso. Às vezes o caráter e às vezes a má formação que essa pessoa tem. Que às vezes não é questão de caráter, às vezes a pessoa não tem um entendimento do que ela está fazendo. Entende? Exemplo, eu vi de muitos movimentos, tinha muita unção, mas as pessoas faziam as coisas erradas. A unção se perdia, se corrompia, porque eles faziam coisa errada achando que estavam fazendo da maneira certa. Simplesmente os princípios eram errados. E depois, com o tempo, aquilo ia se perdendo. Aquela unção ele ia se corrompendo, não porque era questão de caráter, não, mas era por falta de fundamentação. Entendeu? Então, assim, de uma forma ou outra, o que corrompe a unção? Logicamente que é o caráter, em primeiro lugar, sempre acreditamos nisso. E o caráter ele vem sendo formado desde que você começa a ser criado por seus pais, né? E não é uma coisa fácil a ser gerada no ser humano, por isso tem que ser gerado quando é criança, porque depois que já é adulto você tem um caráter formado, reformular o caráter, misericórdia, irmão. Misericórdia. É muito difícil. É muito difícil. O caráter ele vem de berço. Como nos tempos bíblicos, até hoje tem gente querendo comprar unção, né? É, verdade. Mas o caráter é uma coisa essencial para dentro da dimensão da comunhão com Deus, que é a unção de Deus. Mas Deus dá a unção porque o homem tem caráter ou não? Fica uma pergunta para vocês. O que você acha, bispo? Estava pensando agora isso aí? Fala para mim, qual é o que você acha? Tira a sua dúvida. Não, Deus dá unção para todos, a unção é para todos. Amém? Saul recebeu a unção de ser rei e o cara não tinha um caráter fidedigno, fiel. E Deus foi dando perdão, perdoa primeiro. Opa, até quando você vai ter misericórdia? Chega. Ok? Mas só pode manter a unção até o fim quem tem caráter. Mas todos podem receber através da fome e da sede. Porque a oportunidade é para todos. Deus é santo. Ele é santo. Ele não julga com imparcialidade as pessoas. Ele vê a sua intenção, o seu motivo no momento. Ele está ali, ele sabe quem você é. Ele vai te dar, mas ele vai tratar com você. E a unção, ela vem para te tratar. Sempre assim, ela começa te tratando, para depois você ser usado, Deus através de você para outro. A primeira unção vem para tratar de você. Então quando a primeira unção chega à tua vida, que é a tua unção de comunhão, ela vem para refazer você, ela vem para te estruturar, ela vem para gerar o caráter de Cristo na tua vida, ela vem para te ensinar o reino de Deus na tua vida. É só possível uma pessoa entrar na dimensão do reino de Deus e entender o caráter de Cristo e como Deus trabalha através da sua unção. Quando uma pessoa recebe a unção do Espírito Santo, ela começa a viver a realidade além da sua própria razão. Deus começa a ensinar essa pessoa no interior dela. A própria unção te move a ter experiência, a própria unção te ensina de quem Deus é. Então, 1 João capítulo 1, versículo 27, a unção que está em nós nos ensina todas as coisas. Amém? Então, já ficou definido em todo o seminário, nós já ensinamos para você todo o curso, que a unção de comunhão é a unção de serviço. Amém? Mas a unção que nos ensina todas as coisas é a nossa primeira porção. A porção dobrada é a unção para ministrar no povo. Amém? Então, essa primeira unção ela é muito importante que você recebe na tua vida. Dali vai desencadear todos os processos de construção do teu caráter espiritual. Isso vai ter lugar anos na sua vida. Anos, ok? Esse processo nunca vai se desencadear do dia para a noite. Isso demora anos e anos na vida de uma pessoa. Ela está sendo formada, sendo preparada, ok? Então, lembre-se disso. Você quer uma transferência de unção, vou falar muito sobre transferência de unção. Não acha que você vai receber uma transferência de unção que você está preparada para ela ainda. Ela vem para te preparar para o Senhor. Amém, amém? Ela não vem primeiro para te preparar para a obra, ela vem para te preparar para o Senhor. Depois o Senhor te prepara para a obra. Então, primeiro a unção, ela te ensina quem Ele é. É para te gerar comunhão, é para te gerar intimidade, é para acelerar os processos de transformação, porque a unção de Deus, ela é o poder de Deus dentro do homem para transformar o homem. Se tirar a unção de mim, já era. Já era. O que eu posso fazer por mim mesmo? Nada. Hora ou outra você está distraído na tua casa, você está cansado, você está sobrecarregado, você está trabalhando, está fazendo. De repente a unção vem sobre você, tu desperta teu espírito. A unção, ela te desperta. Ela desperta o espírito de uma pessoa. A unção, ela vem diretamente no espírito humano para despertar o espírito humano.
para capacitar o espírito humano a ouvir a Deus, a ter poder de Deus, para estar vivo, para ter luz, força. Amém, amém? Aleluia, aleluia. Vai pegando que é isso mesmo. A unção é isso mesmo. Se você falar que é o contrário, está errado. A unção, ela vem para tudo. Fala, a unção é para tudo. Beleza, é para tudo. Para a tua transformação, para a tua regeneração, é para o teu apoderamento, é para a tua prosperidade, é para tudo. Unção é para tudo. Temos que ter a unção do Espírito Santo nos capacitando. Ok? Amém, amém? É o óleo do motor, é o óleo da engrenagem que faz as coisas funcionar de acordo com como tem que ser funcionadas. Amém? Você pode receber a palavra, mas você tem que ter a unção da palavra para que as engrenagens funcionem de maneira correta na sua vida. Vamos continuar lendo, daqui a pouco a gente abre mais para os irmãos conversar comigo. Segue alguns passos para receber a operação da unção, para receber e operar a unção. Desejar e ter uma vocação de Deus em sua vida. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Siga-o sempre, o máximo que você conseguir. Se você quiser ter mesmo tipo de unção de um ministério que outra pessoa tem, siga de perto aquele ministério, porque Deus colocou isso no seu coração. Mas aquele manto não cairá sobre você automaticamente, como cereja madura de uma árvore. É um processo, amém? Geralmente as pessoas que recebem uma transferência entendem o propósito do reino de Deus e já sabem que não vivem para fazer suas próprias vontades, amém? Geralmente. Vamos ler rapidamente, fazer uma leitura aqui. Eu vou vamos trabalhar na construção do entendimento. Vamos ler para mim, Larissa, por gentileza. Por muito tempo foi combatida e ofuscada a questão da transferência de unção. Não se ouvia falar sobre o manto que operava em ministros de Deus, caindo sobre outras pessoas. Muitas denominações não acreditavam na visão apostólica sobre transferência de unção e paternidade. Hoje podemos ver que esse quadro é bem diferente de alguns anos atrás, pois as igrejas estão se abrindo para a visão do reino, largando as liturgias dos homens e buscando o poder vivo do Espírito Santo, bem como reconhecendo os homens que são ungidos por Deus debaixo de seus mantos. Posso informar os pregadores como eles podem conseguir o manto de qualquer ministério que assim desejarem, desde que sejam designados por Deus para tal ministério. As respostas podem ser encontradas facilmente na história de Elias e Eliseu. Vejamos. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 10ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. 1 Reis 19:19. Esse manto era, na realidade, um símbolo daquele cargo específico e representava a unção dada pelo Espírito Santo, indicando que o próprio Espírito viria sobre Eliseu, mas não com a mesma unção. Ou seja, o manto envolve o indivíduo que ministrará sobre a unção que acompanha o seu cargo ou chamado da parte de Deus. Aqui uma coisa importante, vamos começar a tratar alguns aspectos importantes. Obrigado, Jesus, por a sua unção. Muito obrigado pela sua unção. O modelo sempre de Elias, né, vai ser sempre o mais falado, o mais reconhecido, porque Elias conseguiu algo que Moisés não conseguiu. A grande diferença entre esses dois profetas estava na sua forma de trabalhar. Elias, ele perpetuou um legado. Moisés perpetuou uma lei. Moisés, ele não dava discipulado. Quem dava discipulado era Elias. Elias tinha discípulos. Moisés tinha um povo de seguidores. Tanto é que Moisés sofria muito com isso. Se você observar, Moisés, ele tinha um nível de um sofrimento muito grande. Ele tinha líderes, mas ele não tinha filhos espirituais. Josué era o único que lutou para estar perto de Moisés, embora você vê que não existia discipulado. Mas existia o que? A dedicação de Moisés, de Josué, está lutando para estar perto de Moisés, para absorver o que Moisés tinha. Tanto é que você vê o modelo de Moisés e o modelo de Josué é totalmente diferente. Josué, ele recebeu uma unção de continuidade, não uma unção de paternidade. Josué não recebeu uma unção de paternidade, mas uma unção de continuidade. Você vai passar o Jordão e vai continuar conquistando a terra. Mas ele não recebeu uma unção de paternidade.
Porque ele não operou nos mesmos sinais que Moisés operava. Teve sinais? Poucos. Porque a unção que Josué tinha era uma unção de guerra, uma unção de conquista, de continuidade para cumprir a promessa, e acabou ali. Ninguém depois de Josué recebeu o que Josué também tinha. Por quê? Porque eles não tinham o modelo de discipulado, não tinham filhos espirituais, discípulos. Moisés também cometeu esse grande equívoco também, porque ele transferiu sobre 70 anciões e não deu continuidade no discipulado. Tanto é que eles profetizaram uma vez e nunca mais profetizaram, porque não foram o quê? Ensinados. A rebelião dos primos de Moisés, da família de Corá, né, o Corá quando se levanta, aquela rebelião, ela se deu o quê? Porque nós também somos profetas. Aquele homem pegou os príncipes e pegou muitos líderes de dentro de Israel e fez um discipulado, meu filho. Fez seguidores. Conseguiu fazer uma rebelião imensa contra Moisés. Por quê? Porque Corá, ele tinha algo, que ele conseguiu persuadir o povo e ensinar muitos ali no meio do povo. Ele era um sacerdote, mas ele queria o quê? A primazia. Ele queria ser o sumo sacerdote, líderes. E eles fizeram uma grande rebelião contra Moisés. Por quê? Simplesmente porque eles não aceitaram a palavra que Moisés deu para ficar 40 anos no deserto. Vocês estão reprovados. Ninguém sai do deserto. Vocês vão ficar 40 anos no deserto. Isso trouxe uma revolta tão grande dentro de Israel, que um dos príncipes, que era Corá, um dos grandes príncipes de Israel, se levantou contra Moisés. E por que Moisés tinha tanto problema com o povo? Você vê lá quando Jétro chega. Quando Jétro chega, fala: você quer morrer? Vai você e todo esse povo perecer no deserto. Separa líderes, cabeça de 1.000, de 100, de 50, de 10, seja o que for, para dirigir as causas do povo menores, as maiores causas vêm a você. Moisés fez isso, mas ele não deu discipulado. Então hoje nós temos muita transferência de unção, mas temos o que? Pouco discipulado. As pessoas, elas vêm num evento que eu faço aqui, elas querem o som que nós temos, elas se carregam, elas recebem uma carga de transferência, mas passa dias elas perdem. E algum questionamento de muitas pessoas, que até esses dias fizemos um enquete na internet, quase todas as pessoas perguntaram a mesma coisa: por que as pessoas perdem a unção que recebem por transferência? Simplesmente porque elas não têm uma continuidade, elas não têm um discipulado, não estabeleceu uma paternidade, então elas vão perder. É como aqueles 70 anciãos que recebem uma impartição e nunca mais profetizam. As pessoas, elas ficam altamente carregadas daquela unção que elas recebem no retiro, quando a gente fazia aqui na igreja, e é verdade. Elas operam violentamente naquela unção, aquela explosão, mas passa esse tempo e elas perdem. Por que aquela unção não pode ficar com elas? Porque elas não têm aliança. Então, vamos falar alguns princípios de transferência de unção. Todos podem receber uma transferência de unção? Sim. Todos podem manter essa unção? Não, nem todos mantêm. Porque nem todos dão o quê? Seguimento a um discipulado. Eles estão achando que é do dia para a noite que vão receber uma unção e está tudo bem, vai acontecer. Não, meu filho. Aquela unção que você recebeu, uma transferência de uma porção de um culto, numa liberação de um ministro, está num evento, aquela coisa toda que acontece, que todo mundo já sabe, ela vem por um propósito temporário, para te ensinar, para te abrir caminho, te dar força para você saltar as muralhas que você não estava conseguindo. Segue em frente, meu querido, amém, amém? Segue em frente, continua buscando. Dê continuidade a isso. Deixa que a sabedoria daquela unção venha criar um novo fundamento na tua vida. Então, toda unção que um manto que está sobre o manto de um ministro, ela tem o quê? Ela tem uma graça, um poder para ensinar as pessoas, para instruir as pessoas a ter um acesso a caminhos no reino espiritual. O que a unção ela vem? O que é um manto que está sobre o ministro? É uma capacitação sobrenatural de efetuar, trazer reino de Deus em aspectos de acordo pela qual a pessoa foi ungida, ou aquele ministério foi designado. Então, se você entrar no instituto, nós temos um tipo de unção que está desenvolvendo cada vez mais, e vamos alcançar outros tipos de mantos nesse ministério, até atingir a plenitude da visão que Deus nos chamou para fazer nessa terra.